Mas sabe mesmo por que hoje é feriado? A história que eu vou te contar agora não é exatamente a que ensinaram no colégio, porque o 20 de novembro não nasceu por decreto, não foi invenção de político e muito menos surgiu do nada. Essa data existe por causa de luta, resistência e memória menos e principalmente por causa de um nome, Zumbi dos Palmares. Curte o vídeo e se inscreve aí porque hoje a história é sobre coragem, identidade e tudo aquilo que tentaram apagar, mas não conseguiram. O Dia da Consciência Negra é celebrado em 20 de novembro, mas diferente do que muita gente pensa, ele não é um feriado nacional. Não foi criado de cima para baixo. E não é recente. Essa data foi escolhida para lembrar a luta do povo negro. No Brasil e principalmente o dia da morte de Zumbi, em 1695, mas entender por que ela se tornou tão importante é entender também quem foi Zumbi e o que foi o Quilombo dos Palmares. Zumbi nasceu livre em 1655. Dentro de Palmares, uma comunidade gigantesca formada por pessoas escravizadas que fugiram das fazendas. Mas ainda criança, ele foi capturado numa emboscada durante uma invasão ao Quilombo. Foi entregue a um padre, recebeu educação formal, aprendeu latim, religião, português e ganhou o nome de Francisco. Mas aos 15 anos, ele fugiu. Ele não queria ser civilizado à força. Ele queria liberdade de verdade. De volta a Palmares, virou guerreiro, estrategista, comandante militar, um líder que conhecia cada trilha, cada pedra, cada mata, e que lutava não só por si, mas por toda uma comunidade. E Palmares não era pouca coisa. Imagina um país dentro do país, uma sociedade completa. Palmares tinha agricultura, comércio, aldeias conectadas, defesa militar organizada e milhares de habitantes. Estudos calculam entre 20 e 30 mil pessoas no auge. Portugal e Holanda passaram décadas tentando destruir Palmares. Mais de 40 expedições militares foram enviadas e quase todas fracassaram. Adivinha por quê? Porque Zumbi transformou o Quilombo numa fortaleza. Usou guerrilha, emboscada, estratégia, e durante muito tempo parecia impossível derrotá-lo. Mas aí veio o capítulo mais triste, a divisão interna. O tio de Zumbi, Ganga Zumba, aceitou um acordo de paz com os portugueses. Quem nasceu em Palmares ficaria livre. Quem fugiu das fazendas teria que voltar para a escravidão. Zumbi se recusou, disse que liberdade parcial não era liberdade. Ou todo mundo é livre, ou ninguém negocia. Essa divisão enfraqueceu a resistência. Em 1694, o bandeirante Domingos, Jorge Velho recebeu a missão de destruir Palmares de uma vez por todas. Com canhões e milhares de soldados, ele cercou a capital, chamada Macaco. Depois de semanas de luta, Palmares caiu, mas Zumbi conseguiu escapar. Ele continuou lutando por quase um ano, até que foi traído por um companheiro chamado Antônio Soares, que entregou sua localização. Zumbi foi cercado, ferido e morto aos 40 anos. A cabeça dele foi cortada e exposta em Recife. Por quê? Porque a população negra acreditava que Zumbi era imortal. Os colonizadores queriam acabar com esse símbolo, mas não conseguiram, porque símbolo não se mata. E é aqui que entra o 20 de novembro. Por muito tempo, a data mais lembrada sobre a escravidão era o 13 de maio, o dia da assinatura da Lei Áurea. Mas nos anos 70, o movimento negro brasileiro começou a questionar isso. O 13 de maio celebra um ato da Princesa Isabel. O 20 de novembro celebra a luta do povo negro. Foi por isso que, em 1971, ativistas do Grupo Palmares, em Porto Alegre, escolheram o 20 de novembro como o Dia da Consciência Negra, uma data criada por quem viveu a luta, não por quem escreveu a história oficial. A ideia cresceu nos anos 80 e 90. Em 2003, virou tema obrigatório nas escolas com a Lei 10.639. E em 2011, foi oficializada como Dia Nacional da Consciência Negra. Hoje, vários estados e cidades adotam como feriado. Massabuscau, por torná-lo feriado nacional contínuo. Só que o mais importante é entender isso. O Dia da Consciência Negra não é apenas sobre o passado, é sobre o presente. O Brasil teve 388 anos de escravidão e só 137 anos de liberdade formal. Os efeitos disso ainda estão aqui, no racismo estrutural, na desigualdade, na violência, na falta de oportunidades. Zumbi representava algo muito simples, mas revolucionário para o século XVII, que todo ser humano nasce livre. E ninguém tem o direito de escravizar ninguém. Isso custou a vida dele, mas também inspirou séculos de resistência. Se você assistiu até aqui, deixa o like, isso ajuda o canal demais. E me conta nos comentários. Você já sabia por que o dia 20 de novembro é feriado? Sua cidade tem feriado hoje? O que você acha que ainda precisa mudar no Brasil para honrar a memória de Zumbi? Eu sou
Era uma vez na história e amanhã tem mais curiosidade desse Brasil cheio de histórias incríveis e necessárias. Valeu e até a próxima!